Olá, esse é o nosso segundo encontro aqui no canal Conhecer para Transformar, um espaço para a gente ampliar o conhecimento de informações importantes que podem nos ajudar em nossa evolução. Este é o segundo episódio do livro Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, de Oswaldo Polidoro. É uma história que mostra como é o trabalho das legiões espirituais e de um médium que tem o dom da psicometria. É uma história também que traz importantes reflexões sobre o bom comportamento, os pensamentos saudáveis, a prática de amor e as consequências de quando nós desequilibramos tudo isso. Nós temos que voltar para reparar os erros, para vencer vícios, para reconstruir laços. E sempre baseado no comportamento, baseado nos 10 mandamentos, não tem outro caminho. E nós vamos ver nos próximos episódios o quanto é penoso para quem vive de formalismos, para quem adultera as informações enviadas por Deus e coloca tudo que é humano na frente de Deus. A gente vai ver também as consequências de quem não usa corretamente as mediunidades. Tem muita história ainda pela frente e eu convido você a seguir aqui comigo. Mas antes da gente mergulhar em mais um pedaço dessa incrível história, quero lembrar para você fazer a sua inscrição aqui no canal, curtir esse vídeo e, claro, se gostar, indicar aos seus amigos. Eu vou lembrar para você, o EPED é o Espaço Permanente de Estudo do Divino Humanismo. No ano passado, esse grupo do Conhecer para Transformar realizou algumas palestras que estão gravadas, com temas como Deus, responsabilidade, mediunidades, o programa divino, as informações divinas que foram trazidas para cá, a evolução, os trabalhos de Allan Kardec, de Oswaldo Polidoro, a importância do Brasil como pátria do Evangelho, o Evangelho Eterno e, claro, falar sobre esse momento, o Apocalipse. Tem muita coisa para você assistir, tem muita informação para você, que com certeza vai ajudar você a ampliar os seus conhecimentos. Tem também coisa ali para você parar e refletir sobre o que realmente é importante para a nossa espiritualidade. Mas vamos voltar à nossa história nos domínios maravilhosos da psicometria. O nosso protagonista, você lembra, é o Zainer, ficou viúvo da Rosália e que, com a ajuda do irmão, começou a estudar a espiritualidade e a praticar a psicometria. No episódio anterior, a gente viu o porquê aquele casal não conseguiu viver a plenitude do amor. Eles estavam resgatando ali os desequilíbrios das vidas passadas. Foram amantes, fizeram muita gente sofrer, precisavam sentir ali na pele o que é separar grandes paixões e fazer o outro sofrer. A gente viu como foi o desencarne da Rosália, né? A sua chegada no plano espiritual, as suas primeiras impressões do outro lado da vida. E 3 anos se passaram, do desencarne da Rosália até Zainer começar a ouvir a mulher. E a partir deste momento que ele mergulha definitivamente no trabalho espiritual, no atendimento como médium. É a partir deste momento que começa o segundo episódio de Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria. Zainer e seu irmão Félix tiveram um início de noite especial. Durante o jantar, conversaram muito ali sobre o trabalho dos mensageiros espirituais, falaram muito sobre a importância da lei, do amor, da revelação. 1h30 depois do jantar, chegaram a um local de oração, uma sessão espírita, onde se estudava a doutrina e praticava-se a comunicação entre os 2 planos da vida, as mediunidades. Félix, foi ali, leu um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, fez alguns comentários e pediu que todos tivessem pensamentos mais elevados. E isso basta para uma oração. Você ter os pensamentos elevados, se conectar o Espírito Filho com o Espírito Pai e pronto. É orar pelos outros no meio dos outros e se ligar ao mais alto dos escalões espirituais. E olha o que o livro destaca sobre a importância das boas ligações. Os melhores espíritos sofrem restrições ao penetrarem em nossa atmosfera, mas ainda sofrem, porém, ao terem contato com o nosso ambiente áurico, por culpa de nossas condições mentais, quase sempre voltadas para as coisas mundanas, para os animalismos prejudiciais. E tem um trecho que explica muito bem como tudo funciona quando as mediunidades estão em ação. As questões mediúnicas trazem consigo suas dificuldades. As condições mentais e morais do médium fazem variar de muito o trabalho daquele momento. A gente não pode esquecer que também tem a condição mental do espírito que vai se comunicar, a sua vibração, toda a sustentação que acontece ali na sessão. A gente vê ali o lado material, mas tem todo o lado espiritual. É fundamental, nós encarnados,
colocar o pensamento mais alto possível, buscar a ligação, né, com os planos superiores, e assim o trabalho vai fluir muito melhor. Isso vale para o dirigente, isso vale para o palestrante, isso vale para os médiuns, para quem vai pedir, para quem está ali na assistência, vale para todos. Porque o resultado de uma sessão, de uma oração em conjunto, é a soma de tudo do que é produzido por cada um. Ali, garanto para você, não tem ninguém especial. São todos iguais e todos colaboram e muito nesse trabalho. Essa noite era especial para Zainer e Rosália e também para todos que estavam envolvidos nesse encontro. Primeiro, o narrador do livro, né, que é o familiar do Zainer, fala através de uma médium e deixa bem claro que naquela noite a Rosália teria que sair melhor para seguir para sua faixa vibracional. Ela estava mudando de plano. Segundo o que é narrado pelo livro, Rosália foi colocado ao lado do médium e todos os espíritos que estavam ali naquele trabalho criaram as condições favoráveis para que a comunicação acontecesse. E ela falou, revelou a sua condição, a sua incompreensão em relação à sua atual condição, algumas coisas que estavam ali acontecendo. Logo de início, a Rosália mostrou certa revolta pelo fato de estar desencarnada e que precisava de muita orientação, precisava de amparo, né, para compreender que estava no plano espiritual, que precisaria de tratamentos e estudos para um olhar mais realista. Nós, com certeza, não nos preparamos para o desencarne. Né? Nós saímos da matéria ainda muito embrutecidos, com a grande maioria desencarna, gente, cheia de vícios, de conceitos errados, que levam a uma negação incrível. E não são vícios físicos, não, são vícios mentais. A gente se liga a alguns formalismos, a gente se liga a alguns rituais extremamente desnecessários. Precisamos ter a leveza de pensamento, a leveza da alma, a compreensão, gente, do que realmente importa para a nossa jornada espiritual. A gente está desencarnado, a gente não consegue perceber isso, a gente vai para um lugar ruim, a gente não consegue mudar isso rapidamente e continua negando muita coisa. Por isso que eu falo, eu quero garantir meu desencarne, né? Eu quero fazer um desencarne muito melhor. E o que vai nos garantir esse desencarne? Um bom desencarne, com direito a recolhimento, com direito à compreensão das coisas. O bom comportamento, as boas ações. E o que vai garantir a compreensão desse estado? O conhecimento, o estudo. Isso nos leva a ter a consciência de que, na hora do desencarne, de nada valem os títulos religiosos. Né? De nada valem aquelas penitências impostas por alguém, por uma religião, ou aquela conversinha que, vem aí um juiz do plano espiritual que vai julgar você e vai dizer para onde você vai. O fato é que, ao desencarnar, nós seremos juízes das nossas próprias ações. Ou seja, registramos tudo. Registramos o pensamento, registramos a ação. E com isso, nós criamos uma vibração, nós criamos um estado espiritual, e é essa energia que nos leva para o plano espiritual que a gente tem direito, né? Tem direito por nossa evolução, por nossa vibração. Ninguém vai para onde não merece. Ninguém sobe, ninguém desce a partir de avaliação de outro. É tudo interno, é tudo uma questão de vibração, de condição. Sabe aquela história de que dial de rádio, né? Você só sintoniza determinadas emissoras porque ela tem aquela frequência e você tem que ir naquela frequência. É isso. Você tem uma frequência. Você vai para o plano que aceita a sua frequência. Eu acho que tem uma frase no livro, Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, que explica muito bem isso que nós estamos falando. Ela é assim: a necessidade de mais realizações nos domínios do amor e da sabedoria. Quem mais conhecer em matéria de leis fundamentais do cosmo e quem mais puder viver em harmonia com as mesmas leis fundamentais do cosmo, este é que virá a estar melhor. Bom, naquela noite, Rosália e Zainer puderam conversar e falar sobre os sentimentos que uniram os dois. No plano espiritual foi mostrada a Rosália quadros do passado, quanto os dois erraram, o que os levou ao erro, e muitas outras informações que ajudam ela na evolução espiritual a partir daquele momento, e aí ela vai para um plano melhor. Mas também ofereceram a Zainer muita coisa para que ele pudesse se preparar para um grande trabalho mediúnico e a possibilidade de ampliar os seus conhecimentos. Na saída daquela sessão, daquela oração em conjunto, Félix deu ao seu irmão 10 livros sobre espiritismo e a vida no plano espiritual. Zainer foi estudando, foi se preparando, foi sentindo Rosália ao seu lado, conversando muito com ela, até o momento em que ela falava por intermédio do seu marido no plano espiritual. Zainer desenvolveu a sua mediunidade, começou a frequentar as orações,
ampliou isso e até o momento em que ele, né, e vários amigos resolveram ali montar um grupo, um grande centro espírita, porque a cidade cresceu, tinha muita gente já envolvida com esse trabalho, muita gente procurando esse trabalho. Lembra o nosso narrador, o familiar do Zainer, né, que estava lá no plano espiritual? Ele foi consultado pelos encarnados e autorizado pelos mentores espirituais. Ele disse que todos teriam ali as melhores inspirações e que os mentores estariam ao lado deles durante esse trabalho. Bom, o centro espírita se transformou numa grande sucursal do plano espiritual. Espalhou muita luz, muito consolo. Sim, consolar é uma das funções das mediunidades. Ter contato entre um ente querido desencarnado e saber que a vida continua, que ele está trabalhando, que ele está estudando, que ele está se reequilibrando, acarinha o nosso coração. Você saber que ele vai poder voltar para uma reencarnação, para uma vida, para continuar seu projeto evolutivo, a sua evolução, claro que isso acarinha a gente. Claro que consola a gente, mata a saudade da gente. Né? Quantas vezes você vê aí um familiar que recebe uma psicometria, uma psicografia, né? O que conversa ali com o seu familiar, o quanto que isso acarinha eles, né? O quanto que isso tira um peso dos nossos corações, porque a gente sente saudade realmente. E a comunicação entre os dois planos é justamente para isso. As mediunidades, elas também advertem e ilustram. Né? Através das informações que chegam no plano espiritual, a gente vai saber as consequências dos nossos atos na encarnação, como é a vida do lado de lá, né? E também a gente vai saber como que é esse processo de evolução, né? A gente vai saber que esse processo de evolução continua de uma outra forma lá no plano espiritual, mas continua através dos trabalhos que são feitos lá. Mas vamos ver como a evidência psicométrica, né, como a psicometria se desenvolveu em Zainer. Ele já estava frequentando as orações, trabalhando como médium. Num determinado dia, com todo o amparo espiritual ali, ele começou a receber vibrações e imagens de pessoas e de objetos que irradiavam ali. Sem querer, ao se aproximar de alguém ali ou de algum objeto ventado pelo magnetismo de uma pessoa, ele começava a ver situações do passado. Para ele, tudo isso era um livro aberto que trazia a história das pessoas em suas vidas passadas. Quando a gente encarna, a gente tem uma espécie de esquecimento desses fatos do passado, justamente para que possamos caminhar nesse processo evolutivo e encarar melhor os desafios de uma encarnação. Imagina, por exemplo, se na vida passada você fez muito mal a uma pessoa que agora ama muito. Como somos relativos, como somos sujeitos a sentimentos, ressentimentos, a vaidades, a egoísmo, podemos mudar essa relação. É um exemplo bem simples que estou dando. Mas sem essa lembrança, a atual encarnação nos leva a reequilibrar de uma forma mais efetiva. Isso vale para tudo. Vale para tudo, das coisas mais fáceis aos resgates mais difíceis. Portanto, é fundamental o médium que tem o dom da psicometria controlar todas as suas vaidades e agir com muita responsabilidade, porque o seu relato pode causar grande impacto em quem apenas necessita de uma informação que contribua para a sua evolução. Só para você ter uma ideia, Zainer ficou praticamente 2 anos estudando a psicometria. Ele via, ele relatava, mas ainda não usava esse dom em sessões em que trabalhava. Estava sendo orientado pelo plano espiritual. Nesse trecho do livro, né, ele traz algumas informações muito importantes que quero compartilhar com você e principalmente refletir junto com você. O psicômetra é um vidente ultrassensível, capaz de se chocar e perturbar com o contato de pessoas ou objetos imantados. Por isso, o médium precisa ter um bom comportamento, as melhores ligações com os planos espirituais, para que possa ser ajudado na interpretação do que vê. E principalmente na forma em que vai contar para a pessoa que foi ali buscar alguma ajuda, alguma orientação, alguma compreensão. Olha outra frase que faz uma importante advertência. É uma conversa do plano espiritual com Zainer e que diz assim: viva sempre em harmonia com a moral. Jamais perca contato conosco e faça o que puder pelos seus semelhantes. Muito cuidado com o que vir, pois a psicometria facilita devassar leis e fatos a ponto de nada lhe ser oculto, de nada lhe ser vetado. E eles continuam com as orientações, e tudo isso vale para todos nós. Para nós que estudamos a espiritualidade, para nós que participamos de sessões, para a gente que participa de orações em conjunto. É claro, né, que para os médiuns o peso é muito maior. Veja essa. Saiba ver bem e falar com reserva, para divertir com precisão e estimular com acertos.
Enquanto não estiver melhormente a par dos fenômenos, apele para nós, que lhe diremos o que dizer e como. O médium tem que ter essa responsabilidade, né? Ele não é sozinho ali. Peça ajuda para o plano espiritual. Peça inspiração para que você possa relatar aquilo da melhor forma. Claro que existem algumas mediunidades que são mais inconscientes, né? Psicometria, evidência, você está mais consciente. Mas existem mediunidades que você está mais inconsciente. Então, você também não pode criar todas essas barreiras. Agora, é muito importante essa frase, né? O médium, ele tem que saber claramente que ele é apenas um veículo, ele não é ninguém especial. Aquele trabalho não acontece, né, só por causa dele, né? Acontece sem ele também, com outro médium, né? Porque os mentores saberão fazer tudo render muito bem. O plano espiritual é quem comanda tudo isso. Ele orienta, ele inspira, mas o médium, ele pode colocar tudo a perder se não estiver com uma boa vibração, se não tiver os pensamentos elevados e as ligações não estiverem altas, né? Se nada disso funcionar, ele não vai ter as melhores informações, né? E eu estou falando aqui, gente, é de responsabilidade. Sabe aquele dia que você não está legal, você está preocupado ali com algum problema do cotidiano, sabe que você não vai se ligar direito ali com o plano espiritual, com os espíritos mais evoluídos? É melhor não trabalhar. Se você é médium e está nessa condição naquele dia, participe ali da oração, mas vá na assistência, senta, acompanha. Ou então, crie na sua rotina, né, para num determinado momento ali, naquele dia que você vai ter o dia do seu trabalho espiritual, você está mais tranquilo, mais equilibrado, sem aquelas vibrações pesadas, sem a interferência, sem as preocupações com o dia a dia, com os boletos, com os filhos, né? A questão é agir com responsabilidade. Isso tem que estar muito claro. Médium tem que agir com responsabilidade para manter as portas abertas para as legiões mais evoluídas e, assim, fazer o melhor que puder a seu irmão em processo evolutivo. Bem, muito tempo se passou do desencarne de Rosália. Neste período, Zainer aprendeu sobre o espiritismo, começou a desenvolver a mediunidade, conversou com a mulher desencarnada, leu muito, adquiriu conhecimento, participou das sessões, começou a ter evidência, começou a ter a psicometria. 2 anos depois, aí mais 2 anos se passaram, né? E aí vem o sinal verde do plano espiritual para ele começar a fazer a psicometria. Aí Zainer começa a trabalhar intensamente. Atende a muitas pessoas que vão ao centro atrás de explicações. E é claro, né? A gente geralmente vai atrás das explicações para as dificuldades físicas, para as dificuldades médicas, para os nossos problemas médicos e psíquicos, né? Que a gente está enfrentando ali no dia a dia, na nossa encarnação, né? Claro que muitos não entendem o porquê dessas restrições, desses problemas, né? E muitos chegam ali no centro espírita, às vezes, após algum convite que surge de uma conversa, sabe daquela conversa despretensiosa? Né? Você encontra alguém, começa a conversar e aí entra o assunto e fala. É o plano espiritual que criou ali as condições para levar quem tem que receber a informação. Zainer começa a atender, começa a fazer a psicometria e aí é nesse momento que surgem muitos casos, muitas histórias que vão trazer grandes exemplos para vocês. São casos práticos que mostram as ações e as reações, os desequilíbrios, os equilíbrios, as consequências de quando não agimos de acordo com os 10 mandamentos. Bom, nessas histórias, né, a gente vai ver que tem muita coisa que você pode fazer ali na sua vida, mudar, e isso vai ser um grande passo na sua evolução mediúnica, na sua evolução espiritual. Mas essas histórias ficarão para um próximo episódio de Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria de Oswaldo Polidoro. Você vai conhecer cada caso. Se você está gostando desse vídeo, dê um like, compartilhe esse vídeo, faça sua inscrição aqui no canal, indique a um amigo. Você também tem muito conteúdo sobre a nossa espiritualidade no site Conhecer para Transformar. Entra lá, navega, tem todos os livros de Oswaldo Polidoro, tem os folhetos, tem muita informação sobre os conhecimentos divinos. Claro, navegue aqui pelo canal, né? Você pode maratonar à vontade, tem todas as palestras do EPED 2023, tem outros vídeos com conteúdos interessantes e boas reflexões. E claro, compartilhe, né? Deixe seu comentário também aqui no vídeo, né? Comente, faça perguntas aqui, vamos interagir, vamos continuar essa nossa conversa aqui
nos nossos comentários. Eu encontro você no próximo vídeo, no terceiro episódio de Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria. Até lá!